Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Ficar doente às vezes não é o único problema que o cidadão enfrenta. Além da enfermidade, terá que lutar pelo acesso à medicação. Por que existem dificuldades de acesso a remédios no país? Como fiscal da lei, um dos deveres do Ministério Público é garantir esse direito. E para abordar o tema, convidamos o promotor de justiça, Rodrigo Schweller de Moraes. Doutor Rodrigo, é um prazer tê-lo aqui conosco no programa. Por que existem dificuldades no acesso a medicamentos em todo o país? Bom, a questão da saúde como um todo, né, e especificamente dos medicamentos, é uma questão complexa, não é uma, vamos dizer assim, uma solução e até uma, vamos dizer assim, uma dificuldade específica, né? Mas basicamente ela passa pela questão da disponibilidade desse medicamento, principalmente em municípios lá no interior, tá? Então, como disponibilizar, então é uma questão também de logística disso, e até a própria questão do medicamento em si, se o medicamento está nas listas ou não está na lista, etc e tal. Então, tem toda uma questão de logística e também uma questão da questão, assim, como é que eu vou te explicar? Se o medicamento faz parte da lista dos medicamentos básicos ou não. Então, existe uma complexidade desse sistema que exige uma gestão desse sistema e uma gestão de algo que é complexo, que envolve tanto o município como o Estado, quanto também a própria União. E isso leva, por exemplo, assim, a ter não é só uma questão do medicamento em si, então, leva a uma questão de dificuldade de se ter o acesso a esse medicamento. Então, muitas vezes está previsto, mas não tem acesso, né? Também tem uma outra questão, é o crescimento aritmético, vamos dizer, geométrico, melhor dizendo assim, das demandas, que está crescendo muito, as pessoas estão buscando muito no medicamento, não é por nada que nós somos o maior consumidor de Rivotril hoje em dia, né? Então, nos outros países, as pessoas muitas vezes estão somatizando certos problemas com essa dificuldade de estresse que a gente tem hoje aí, né? Então, também tem essa questão e estão tomando muitos medicamentos na busca de aliviar essa dor ou então de um prazer. Então, tem toda uma questão também que está aumentando geometricamente vamos dizer, a busca de medicamentos para solucionar um problema que é de qualidade de vida, vamos dizer assim, tá? E isso versus uma capacidade aritmética de atendê-los, tá? E que essa capacidade aritmética depende também, como eu falei, não só da questão dos meios necessários para ter uma logística de entregar, isso também, a questão da definição de quais são os medicamentos prioritários para atender essa demanda crescente, né? Mas também a própria questão de, como é que eu vou explicar assim, até priorização para a saúde, né? Será que realmente é uma prioridade para todas as esferas de governo? Esse é um dos pontos também, né? Claro, e falando em governo, doutor Rodrigo, como melhorar a qualidade da distribuição desses medicamentos pelo Sistema Único de Saúde? Bom, aí novamente nós chegamos na questão tendo um diagnóstico, né, que é essa questão da gestão. Realmente é priorizar uma gestão, e uma gestão, vamos dizer assim, a gente utiliza muito o termo sistêmico, né, porque se as causas, né, desse crescente, vamos dizer assim, desrespeito à natureza e à dignidade humana, tá, são sistêmicas, ou seja, são multifatoriais, não é só uma questão da saúde em si, entendeu? Não é só uma questão da pessoa estar doente, mas também tem uma questão do contexto social, tem a questão, por exemplo, assim, da segurança, tem uma série de outras questões envolvidas. Então, nós temos que atuar de uma forma integrada, transversal, intersetorial. Isso que a gente ouve em todos os contextos, né? Envolvendo todo mundo. Essa é uma necessidade hoje premente. Precisa trabalhar de forma multidisciplinar, intersetorial, transdisciplinar, sistêmica, né? Então, e isso só se consegue através de uma gestão conjunta com um foco prioritário. Nós escolhemos, por exemplo, nesse caso, a questão dos medicamentos, mas que serve para outros contextos. Agora, precisa de todos esses componentes estarem envolvidos e existir uma metodologia que possa agregar todos esses componentes. E aí sim nós vamos conseguir, vamos dizer assim, melhorar não só a disponibilização desse medicamento, mas também o que leva a esse crescente de demanda por medicamentos, né? Então, essa é uma das questões. Gestão. Doutor Rodrigo, se fala muito em judicialização da saúde. Uhum. Para o Ministério Público Gaúcho, essa praxe, ela deixou de ser usada, ou seja, existe um trabalho diferente dos promotores nessa área?
Ah, sem dúvida, né? Não só no Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, mas também no Brasil, né? O que a gente tem visto, então, né? A questão de que não é só o medicamento em si, a falta desse específico medicamento que tem que ser atendido, né? Mas também a própria questão de por que esse medicamento não está sendo disponibilizado, tá? Ou, eu vou além, por que a pessoa está consumindo esse tipo de medicamento, por que está aumentando a demanda, o que exige um planejamento e a gestão, novamente, nós voltamos para o mesmo ponto. Por quê? Porque eu tenho que planejar o que vai ser demandado para o outro ano, para a questão de orçamento. Então, a gente tem que ter um planejamento. E esse planejamento, realmente, hoje, é uma das, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer, uma das metas do Ministério Público, até brasileiro, está dentro do nosso mapa estratégico, então, do Ministério Público, essa necessidade de indução de políticas públicas. O Ministério Público trabalha hoje com a questão de indução de políticas públicas, né? E aí, esse caso, por exemplo, que chega para o Ministério Público, uma pessoa que não está sendo atendida, ele vamos dizer assim, encaminhado para o atendimento dessa pessoa, mas não somente dessa pessoa, mas também de todos aqueles que não estão tendo acesso. Então, a visão hoje é uma visão de política pública por parte do Ministério Público, além do atendimento, principalmente na questão da área da infância e juventude, que é uma área que nós temos atribuições diretas para a questão da demanda dos medicamentos e tal. O que nós temos visto, então, do Ministério Público? Essa diferença em verificar, e assim, não é só verificar o sistema, mas também buscar integrá-lo, né? Uma visão de atuação menos linear, menos no caso específico, mas mais sistêmica, e aí eu acho que dá uma maior efetividade de tudo isso que a gente está fazendo. E qual é o planejamento metodológico empregado pelo Ministério Público Gaúcho nessa área? Bom, ouso dizer que, na verdade, o que a gente vem estabelecendo assim e conseguido avançar, e aí não é só o Ministério Público, na verdade envolve várias instituições na busca, vamos dizer assim, do fomento de uma metodologia que se chama metodologia de planejamento e de gestão sistêmicos, né? Então, o que faz basicamente essa metodologia? Tá? Ela levando em consideração que as causas, eu até tenho aqui, vou mostrar aqui porque eu acho que facilita, né? Levando em consideração que as causas, como eu disse, são sistêmicas, multifatoriais, precisa agregar todos esses componentes. Bom, então que se criou essa metodologia também ela está de forma circular, mas ela... Acho que é melhor colocar aqui para essa câmera aqui. Ah, para essa aqui? Então isso. Tá. Eu vou colocar aqui para me facilitar também. Levando em consideração, por exemplo, o próprio Balance Scorecard, que é uma tecnologia de gestão, tá? Que ela fala entre o foco do cliente acionista, o processo organizacional interno e aprendizado e crescimento, nós fizemos de forma circular e ela estabelece o quê? Isso serve muito para gestão de redes de cooperação. Bom, a partir de um foco prioritário, tem que se escolher um foco prioritário, porque se não tiver um foco prioritário, sai de uma visão linear do medicamento oferecer só para uma pessoa, a própria questão, por exemplo, das drogas, uma visão muito linear das coisas, e passa-se por uma visão sistêmica e se perde nesse contexto. Então tem que ter um foco prioritário. O foco prioritário pode ser, um deles é medicamentos, mas não apenas medicamentos, isso serve também para a questão da água, isso serve também para a questão do crack, para a questão das drogas. Pega esse foco prioritário e a partir desse foco prioritário, tu mapeia necessidades, possibilidades e atividades. Para que isso? Para atender, então, as necessidades, que essas necessidades vinculadas não apenas para a questão, como eu digo, do medicamento, mas as drogas também é outro tema que pode ser prioritário, elas são necessidades, as pessoas estão consumindo esses medicamentos, não está disponibilizado esse medicamento, por uma questão não apenas fisiológica, as necessidades do ser humano não é apenas fisiológica, não é só uma questão do medicamento em si, não é só a questão da água, comida, etc. e tal, mas também psicológicas. Dentro das psicológicas, tu tem a questão da segurança, tu tem a questão do pertencimento, tu tem a questão da autoestima, ou seja, uma pessoa não está consumindo determinado medicamento, e aí a gente coloca, por exemplo, a questão do Rivotril, tem muito a ver também com a questão do pertencimento da sociedade, da sua família. Hoje que nós vivenciamos, né, uma questão da dificuldade de afetos dentro da própria família, e isso se reflete em somatizações dentro do contexto social. Nós temos os idosos, muitas vezes esse idoso precisa, está querendo usar um medicamento, mas na verdade ele quer ter um carinho lá naquele local que ele vai ser atendido de forma prioritária, e muitas vezes a prioridade não é o medicamento em si, mas sim o que representa esse medicamento. Então vamos levar ele para uma comunidade, para um grupo de idosos, como teve um exemplo lá na cidade de Rio Grande, que eu fui promotor há 11 anos lá, né? E fizemos vários trabalhos em redes de cooperação. Bom, o que acontece? Mas também tem a questão do próprio autoestima, as pessoas hoje em dia muitas vezes não são valorizadas, tem o processo de autorrealização, são tudo necessidades que envolvem diretamente a questão do medicamento, mas envolve, por exemplo, a questão das drogas, porque para um adolescente ou um adulto, ele está nas drogas não é só por uma questão de dinheiro, não é só uma questão fisiológica, muitas vezes é uma questão também de pertencimento e de autoestima. Falando em drogas, existe a questão do crack? O crack é um exemplo típico que essa metodologia serve muito para essa questão das drogas e o crack, né? Então,
se mapeia quais são as necessidades, que não são apenas fisiológicas, são fisiológicas, psicológicas e de autorrealização. Tá? Usando Maslow nesse ponto. Bom, só que para atender essas necessidades, tu tem que gerar impactos proporcionais nos 3 eixos da sustentabilidade. E quais são os 3 eixos? Né? É o econômico, o social e o ambiental. Tá? Por quê? Porque, por exemplo, se a questão é de pertencimento, se a questão é de afeto, então o que acontece? Não adianta o Estado para dar casa, comida, etc. e tal, mas o afeto de pai e mãe precisa ter a participação da família, da estrutura de cuidados. A gente coloca muito família como uma estrutura de cuidados. E por isso o impacto não é apenas o impacto na questão econômica de comprar o medicamento, mas também na questão de envolver a parte, vamos dizer, social, o eixo social, que tu tem ali dentro do eixo social. Sim, tem a saúde, mas tu tem também a questão da educação, a educação com relação ao consumo específico de medicamentos. Nós temos a questão, por exemplo, da cidadania também, e aí envolve toda essa questão das redes sociais. Nós temos a própria segurança. Por que tem a ver a segurança? Nós temos a questão dos medicamentos utilizados com pílula de farinha, por exemplo, foi um exemplo que é um problema sério. Tem os desvios das cargas, tem uma série de irregularidades também existentes nesse sistema de saúde, e especificamente medicamentos, que tem que ser verificada, né? Porque as pessoas estão tomando medicamento que não é efetivo. Bom, a questão, por exemplo, do ambiente, então é outro componente, então tem que gerar impacto no ambiental também, sim, porque senão o medicamento que está vencendo larga no manancial, bom, acabou com o manancial. Então, então esses impactos proporcionam os 3 eixos. Mas essa metodologia, ela preconiza que quando tu tem um foco prioritário, tu atende necessidades com impactos proporcionais aos 3 eixos, tu gera o que se chama de efeitos públicos, que aqui está no centro. O que é importante efeitos públicos? Porque muitas vezes nas redes de cooperação, muita gente faz muita coisa, só que falta uma missão comum. E isso está bem claro, nós temos uma missão comum que é os efeitos públicos. E falando em redes de cooperação, o Ministério Público Gaúcho tem executado encontros pelo interior para justamente formar redes de cooperação? Sim, na verdade, essa metodologia aqui, como eu estava falando, né, nós viemos trabalhando com ela há muitos anos já nisso, em rede de cooperação, principalmente na cidade do Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, né? E aí acontece, hoje nós já temos dentro do Ministério Público, e não só do Ministério Público, como também do Judiciário, da Defensoria Pública, da AGU, vamos dizer assim, quem é os outros componentes também, do CREMERS, ou seja, todas aquelas pessoas que atuam a partir desse sistema de fornecimento de saúde, o próprio executivo, a assembleia, ou seja, vários componentes do sistema, fica difícil, às vezes fica com medo de não citar um, mas tanto em âmbito estadual, municipal, federal, a FAMURS também, eu vou me lembrando de várias pessoas assim, desculpe se eu esquecer de alguns, mas é muita gente envolvida, né, que graças a Deus a gente vem nessa caminhada há bastante tempo, e aí o que nós formulamos? Porque aqui, quando tu tem os efeitos públicos, tu tem uma missão comum, e aí tu consegue o quê? Integrar os setores público, privado, sociedade civil organizada e a comunidade geral. Só que para isso funcionar, tu tem que mapear e integrar todos os componentes. Então, a partir do foco, tu mapeia e integra todos os componentes, e essa metodologia de planejamento e gestão do sistema que tu gera desenvolvimento harmônico e sustentável, valores e efetividade, sustentabilidade e paz interna e externa. Bom, essa é a metodologia, depois nós vamos dar não sei se eu acho que eu já passo até o endereço onde tem maiores elementos desse material aqui, quem quiser acessar. Sim, pode passar. Eu acho que já seria conveniente eu passar, porque daí tem tudo isso que nós estamos dizendo e mais um pouco, tem um monte de material está disponível de domínio público, que é Rodrigo Schweller, né, que é o meu nome, Rodrigo Schweller, o Schweller é SCHOE2LZR.blogspot.com. Então ali está todo o material, tem um link inclusive para a página do Ministério Público, e essa página, nós criamos uma página do Ministério Público que é www.mp.rs.gov.br, tem um bannerzinho ali que fala sobre planejamento e gestão sistêmica e medicamentos. Então ali a parte de medicamentos está todo o kit, está todo o material ali, e ainda no blog tem todo o aprofundamento, então com relação a essa metodologia. Agora tu falas do workshop, né? É importante eu acho que eu mostrar esse material aqui, porque tudo isso que nós estamos dizendo é necessário o quê? Que se tenha depois, mas como botar em prática? Eu saía de congressos nacionais e internacionais, que eu participei de muita coisa, e eu sempre via a mesma coisa, tem que atuar de forma multidisciplinar, intersetorial e tal. Mas e como botar em prática? Essa é a ansiedade. Então, por isso se criou essa metodologia que ela fornece como gerenciar e fazer as redes de cooperação e operacionalizar tudo aquilo que todo mundo está dizendo em termos de Brasil e de mundo. E aí, nessa questão do medicamentos, que é um dos focos, porque tem muita convergência, durante 2 anos nós viemos trabalhando nessa convergência e se criou esse material aqui, que esse material ele tem a apresentação que é feita nos workshops. Nós fizemos agora dia 25, esse workshop foi na macro-região sul, lá envolveu
todos os municípios, teve os juízes convocados, os promotores convocados, teve vários segmentos convocados, até porque esse trabalho nosso ele tem toda uma vamos dizer assim, uma ligação com vamos dizer assim, as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público em Brasília, tá? Porque o Conselho Nacional do Ministério Público editou o mapa, mas também o próprio Conselho Nacional de Justiça preconizou essa questão de uma atuação também extra, vamos dizer assim, judicial, que atua também junto à sociedade. E aí, então, ele se criou esse material que ele tem, vamos dizer assim, aqui começa com a apresentação, depois ele tem um termo de cooperação, está disponível também lá na página, tá? Um termo de cooperação entre várias instituições, e é bom que aqui diz a Procuradoria-Geral de Justiça, a Presidência do Tribunal de Justiça, a Procuradoria Regional da União, a Secretaria de Estado, de Saúde, Defensoria Pública, que tem participado ativamente, tem sido fundamental, a Defensoria Pública também nesse trabalho, muito parceiro, a Procuradoria-Geral do Estado, o CREMERS, a Federação dos Municípios, ou seja, todos dizendo que isso é prioridade, além dos vamos dizer assim, do âmbito federal, que hoje aderiu, Justiça Federal, Ministério Público Federal, todos hoje nós estamos Defensoria Pública da União. Depois, só para te dizer, uma das coisas importantes disso aqui é o quê? Tem depois, tá, mas eu quero colocar em prática, então tem sugestões. Como eu vou fazer a rede aqui? Primeira coisa, como é que eu organizo? Tá, depois específico no medicamento. Tá, mas qual é alguns critérios para atendimento inicial que eu possa ter? Quais são os critérios que eu possa ter, por exemplo, para a questão de ter um alinhamento entre Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Sociedade, Secretaria de Saúde? Então, tem aqui fluxos também para melhor atendimento, tem também os principais portarias que são utilizadas, tem um laudo médico que é utilizado por todo mundo e no final diz assim, ó, isso funciona? E aí nós temos alguns cases que diz realmente funciona. Claro, todas as orientações são passadas nesses workshops que estão sendo programados aí pelo interior do estado. O senhor citou agora o Judiciário. Tá. Tanto o Judiciário como o Ministério Público, o senhor não crê que antes... quando visualiza, digamos assim, um problema, ele não deve visualizar o problema e agir antes que o problema aconteça? Não, olha, graças a Deus, a gente que trabalha há 10 anos, eu estou nessa questão das redes de cooperação, né, sabe? Eu tenho visto isso, um avanço muito grande por parte de todas as instituições, né? E estão fazendo isso. Tanto é que, e eu acho que isso é importante colocar, esse material tem também um reflexo no próprio mapa estratégico do Conselho Nacional de Justiça, tá? Que é um outro mapa estratégico também, que fala também essa questão de harmonizar as relações. Então tem, vamos dizer assim, embasamento no mapa estratégico do Conselho Nacional de Justiça, tá aqui, esse é o mapa estratégico do Poder Judiciário, que por sua vez, sentindo isso, a necessidade de se ter essa atuação integrada, há um termo de cooperação técnica e criou os comitês executivos estaduais para trabalhar essa visão, vamos dizer, de fomentar uma gestão. Bom, hoje, essa ação nossa, que nós temos que, é uma ação vou dizer assim, ação de planejamento e gestão sistêmicos, com foco na saúde, especificamente na questão dos medicamentos, da rede de fornecimento de medicamentos, passou a ser uma ação dentro do comitê, que é um guarda-chuva que tem várias outras ações. Ou seja, o próprio Judiciário está preocupado, não é só o Judiciário, o Ministério Público também está preocupado com isso, e mais a Defensoria também já tem tomado uma série de atitudes no sentido de que com critérios para atendimento inicial, critérios para judicialização, ou seja, está melhorando a questão do medicamento em si, da disponibilização desse medicamento, dos critérios para atendê-los, mas também na gestão e até na própria questão por exemplo, como eu digo, dessas questões que nós estamos verificando, porque os sistemas, eventuais irregularidades que estão tendo. Sim, isso é importante porque hoje em dia há muitos processos na justiça, justamente para a pessoa obter esse medicamento. E aí o problema que ocorre é que muitas vezes uma pessoa está esperando um tempão na fila, né? E daí acaba entrando com uma ação e daí a ação acaba... o que acontece? O sistema de justiça, quando não, e esse é importante acho que eu colocar, quando isso não acontece, e em todo o âmbito, não há essa, vamos dizer assim, essa atuação sistêmica, não vai dar efetividade. Por exemplo, não adianta botar um guri numa comunidade terapêutica, tá lá, por exemplo, na questão das drogas, tirar e largar no mesmo sistema. No outro dia está o traficante batendo lá e aí é inefetivo. E essa inefetividade, porque exige uma atuação integrada de todos os componentes, quando não ocorre, acaba parando o sistema de justiça. Não só na questão de medicamentos, mas também em outras áreas. E o sistema de justiça, muitas vezes, acaba atuando também, e aí o sistema de justiça envolve o Ministério Público, Judiciário, Defensoria, a AGU, todos esses componentes, atua também de forma linear, e aí não dá efetividade. Então, há necessidade de se ter esse fomento a essa atuação, vamos dizer, sistêmica no processo. E essa atuação sistêmica que o senhor fala, agora no mês de novembro, foi apresentado lá no Conselho Nacional do Ministério Público um mapa estratégico de todo o Ministério Público justamente para enfrentar esse problema.
Isso. Bom, o mapa estratégico, eu gosto de mostrar as coisas. Sim, claro. Mostrar. Mas aqui o nosso mapa estratégico, eu acho, sim, é excelente. Esse é o mapa estratégico agora do Ministério Público Brasileiro, que foi feito através do Conselho Nacional do Ministério Público, com o Conselho Nacional de Procuradores Gerais, envolveu todo o Ministério Público como um todo. Então nós pensamos junto. E hoje aqui, entre os processos para atingir as questões, por exemplo, de saúde, etc. e tal, está aqui, ó, claramente, intensificar parcerias e trabalho em rede de cooperação com os setores público, privado, sociedade civil organizada e comunidade geral. Quer dizer, o Ministério Público preconiza isso como sendo uma das formas de atingir as suas, vamos dizer assim, as suas metas institucionais, seus objetivos institucionais, dentre os quais a saúde, desenvolvimento sustentável, inclusive para fins de transformação social e indução de políticas públicas. Mas, isso, em termos aqui, nós temos também os indicadores, né? Nós temos indicadores para ver, não, mas isso está acontecendo ou não está acontecendo. Então, hoje os indicadores, tá? Eles têm tanto na questão das redes de cooperação, daquele processo, medindo quantos termos de cooperação firmados, como aquele que nós fizemos ali, mas também isso eu falo que é um grande avanço, olha, um avanço muito grande, a gente que acompanha questões internacionais e participa de eventos internacionais, um grande avanço, porque passa a ser, por exemplo, isso aqui é o que vai, vamos dizer assim, os indicadores que vão ser exigidos e, claro, isso aqui não é, por exemplo assim, não é que todos nós temos independência funcional, mas são sugestões para que se adote os promotores dentro de uma convergência, tá? Mas tem uma orientação, por exemplo assim, de Brasília para todos o Brasil inteiro. E o que tem nesses indicadores que vão fazer parte das tabelas unificadas e tal, de todo um processo de medição disso? Tem sim a questão judicial, da atuação judicial, tá? Tem quantas ações, por exemplo, na questão da infância e juventude, vamos botar, que também tem a ver com os medicamentos, fornecer medicamentos para crianças. Tem também a atuação extrajudicial, termos de cooperação, táxi, por exemplo, assim, em termos de ajustamento de comportamento, etc e tal. Mas, de conduta. Mas também tem a questão das iniciativas institucionais. Então tem hoje, por exemplo, a participação e criação em grupos de trabalho, palestras, projetos. Ou seja, hoje o Ministério Público, em decorrência desse mapa estratégico, basicamente, mas que consubstanciou vários trabalhos que já estavam acontecendo no Brasil inteiro, não é assim só uma questão do Ministério Público do Rio Grande do Sul, mas eu pude, assim, tive grata satisfação desse ano ser convidado pela ABMP, que é a Associação Brasileira de Magistrados e Promotores de Justiça da Infância e Juventude, e pela Presidência da República, para trabalhar essa questão dos fluxos operacionais do sistema. Também está no blog esse material aqui, é só uma apresentação em Manaus. E se verificou que no Brasil inteiro tem vários promotores, juízes, defensores trabalhando com isso. Então é uma prioridade. E o mapa, o que aconteceu? Nada mais que fez, olha, isso é uma prioridade para os colegas que estão fazendo isso, eu acho que todos estão de parabéns aí, e eu acho que a gente tem, assim, um Ministério Público que se já fazia essa atuação junto à sociedade, né, hoje está cada vez mais e com parceria desses, vamos dizer, desses nossos colegas que são Judiciário, Defensoria, AGU, FAMURS, Defensoria Pública da União, do Estado. Então, ou seja, nós hoje temos muito mais condições de trabalhar junto à sociedade. O CREMES, a própria questão dos conselhos também, a gente está trabalhando muito junto com eles, né? Nós estamos chegando no final do nosso programa. O senhor tem ainda 2 minutinhos para aquele recado em nome do Ministério Público, para aquele cidadão que enfrenta dificuldades nessa hora que está doente e quer o seu remédio, o seu medicamento e encontra dificuldades nessa hora. Eu acho que, como eu estava, para dar um fechamento, eu acho que o problema da saúde é um problema grave, é um problema complexo, voltando ao tema. Não é algo que se resolve com assim, pílulas mágicas, né, que as pessoas às vezes querem, mas a gente vê durante esses 10 anos uma caminhada para soluções efetivas, que não é só a questão do medicamento em si, tá? Que daí a pessoa, se tem uma dificuldade, pode procurar tanto o Ministério Público, Defensoria, ou o próprio acesso à justiça, mas principalmente bater nas portas da administração para que tenha todo um sistema de gerenciamento para esse medicamento. Então, o sistema de justiça é um segundo plano. Quando não há, por exemplo, na administração o fornecimento, aí sim vai para o sistema de justiça, que envolve todos os componentes, e o Ministério Público certamente vai atendê-lo também, assim como os outros colegas nossos que são desse grupo de planejamento e gestão do sistema. Não há dúvida nenhuma que vai ter esse atendimento. Só que assim, ó, o que eu quero dizer, e aí eu fico entusiasmado, é que hoje esse grupo, que é um grupo que está também no Rio Grande do Sul, mas nós estamos indo semana que vem, nós vamos para Brasília, todo mundo lá, fomos, vamos dizer assim, convidados para participar lá em Brasília, até para ver se a gente consegue que isso vá para o Brasil inteiro. Essa metodologia de planejamento e gestão de sistemas, ela preconiza não só o atendimento dessa pessoa que está nesse estado, mas de toda a coletividade. E aí se avança numa gestão integrada, sistêmica, né, vamos dizer assim, com uma visão de efetividade, sustentabilidade, paz interna e externa, ou seja, uma visão mais ampliada que tem conexão internacional. E aí nós vamos ter um sistema de saúde, porque o SUS é isso, Sistema Único de Saúde, para que possa atender todos
todos, quer dizer, de uma forma, vamos dizer assim, mais igualitária, de uma forma assim que com maior efetividade. Então, eu acho que é um momento assim, eu nunca vi um momento tão propício com todas as instituições interessadas. Existe algo prático aqui, então isso é importante, né? Como fazer, de que forma fazer, não é aquela coisa que todos mundo... eu ficava muito ansioso disso, da saída dos fóruns mundiais e tal. Todo mundo dizia, tem que atuar de forma transdisciplinar, interdisciplinar, em todas as áreas, e a dificuldade de botar em prática. Hoje tu já tem uma metodologia, tu já tem como colocar em prática, está lá disponível, que pode ser utilizada na água, pode ser, nós tivemos na Amazônia e tal, isso é uma preocupação grande, pode ser utilizado nas drogas, pode ser utilizado no medicamento. Agora, uma coisa sim, eu acho que é importante. Para isso funcionar, nós temos que fazer uma grande reflexão. Primeiro, qual é o sentido da nossa vida? Qual é a nossa missão comum? Parece que o mais importante na vida é a qualidade das relações que nós estabelecemos com a nossa consciência e com os seres vivos que interagimos. Okay. Parece, só para terminar, parece mais. Parece que para nós atingirmos a efetividade, a sustentabilidade e a paz interna e interna, é necessário que percebamos isso. Obrigado. Ok. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação e também parabenizo pelo seu trabalho nessa área dos medicamentos, na área da saúde, que é muito importante para a sociedade. Parabéns. Muito obrigado. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Nós vamos ficar por aqui. Na próxima semana voltaremos com mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!